E chegou a hora do quadro Direitos do Consumidor. Luan Wozniak já está aqui de volta para falar sobre o caso de hoje, Luan. Osni, a gente vai mostrar o prejuízo de clientes após contratar o serviço de uma empresa que constrói pergolados. Depois de receber um adiantamento, simplesmente não apareceu mais nas casas para fazer a obra. E essa reportagem a gente vai conferir hoje no quadro Direitos do Consumidor. O objetivo era transformar os fundos da casa num ambiente para confraternização. Mas já se passaram quase 2 anos e a ideia não saiu do papel. É que a empresa de pergolado que o José contratou simplesmente não apareceu. E o pior, ele havia dado um valor de entrada para o serviço ser feito. O valor total, se eu não me engano, era R$ 5.500. E depois, como passou uns 2 ou 3 dias, ele veio com aquela conversa de pedir uma porcentagem adiantado, né? Eu até fiquei meio preocupado, falei assim, não conheço o cara, mas sabe aquele vacilo que a gente tá? Eu falei, aquela ansiedade do final do ano, eu quero fazer esse negócio logo aí. E aí dei essa vacilada, sabe? O professor conta que tentou, por diversas vezes, agendar uma data com a empresa. Ele marcou para começar ali para o dia 21, 22 de dezembro, mas eu ia para a praia nesse dia, até o meu sogro ficou responsável de atender eles aqui. Mas passou a data, não apareceu, e entrei em contato com ele, ele deu a desculpa que estava com problema com o pessoal, que tem gente de férias, ou não sei o quê, e o cara deu cano, remarcou para dia 1º de janeiro. Foi aí que o estresse começou, porque eu perdi todo o meu mês de férias de janeiro esperando, porque ele marcava, eu vou tal hora, eu vou tal dia, e não aparecia. A Janaína passou pela mesma situação. No caso dela, o serviço foi contratado em julho deste ano. O pergolado custaria R$ 3.500. Depois que ela adiantou uma quantia, a empresa começou a alegar dificuldades e não deu as caras. Depois disso começou a enrolação. Ele marcou para sexta-feira e falou, assim que tiver as madeiras, né, na sua casa, você liga, entra em contato com a gente que a gente vai até o local para efetuar o serviço. Então passou sexta-feira, ele não veio, a gente ligou sábado, marcamos para segunda. Então ele engana muito a gente porque ele sempre fala assim, não, segunda de manhã às 8 horas eu estou aí. Tu pode ficar em casa. Nisso a gente perde serviço, né? Fica em casa, perde compromisso, esperando. O que os dois não sabiam é que outras pessoas tinham passado pela mesma dificuldade. No site Reclame Aqui, existem dezenas de reclamações contra a empresa J Todos, que aparece em nome de Jonas da Silva Espíndola, o homem que havia oferecido o serviço para os clientes. Procuramos o Procon de Joinville. Conforme o coordenador do órgão, já foram formalizadas mais de 50 denúncias contra a empresa. O caso já foi parar no Ministério Público, por suspeita de estelionato. Posteriormente, houve um arrefecimento dessas reclamações. A gente entendeu que talvez o cidadão tivesse parado de cometer esse tipo de situação, mas agora, nos últimos meses, no início agora desse ano, houveram os novos casos trazidos ao Procon com o mesmo fato, né? O Procon diz ainda que a empresa já encerrou as atividades outras 2 vezes, fazendo sempre a mesma prática. Hoje continua em funcionamento, mas registrada no nome da esposa de Jonas. Não adianta pesquisar, às vezes, só o nome da empresa, porque às vezes é uma empresa de fachada. O negócio é mesmo pegar uma empresa que tenha um lugar fixo, que tenha um CNPJ limpo, né, uma pessoa idônea para efetuar o serviço. Que situação, hein? A gente entrou em contato, tentei conversar pela manhã com o responsável dessa empresa, o Jonas Espíndola da Silva. E ele disse que está resolvendo e que vai resolver o problema com esses clientes. A gente, é claro, vai seguir acompanhando e vai mostrar aqui no quadro Direitos do Consumidor. Hoje, para esclarecer a respeito de uma situação como essa, está aqui no estúdio o advogado Marco Eduardo Hoppe. Marco, muito boa tarde para você. Boa tarde. O que fazer numa situação como essa? Um caso que serve de alerta para outros consumidores, né? Sim, é realmente lamentável que esse tipo de caso venha acontecendo. E nesses casos o consumidor tem que ficar muito atento antes de contratar a empresa, até mesmo antes de buscar ter informações de outras indicações, né, de serviços contratados que tenham tido sucesso antes de contratar. Mas se for realmente um caso de estelionato, às vezes isso fica muito difícil.
Até alguns clientes comentam que em algumas situações a obra foi feita, foi executada, mas aí para outras dezenas de clientes isso não acontecia, o que também acende o alerta. E também tem aquela questão de contrato, fazer sempre um contrato bem feito, sim, prazo de execução, né, doutor? O que sim, ficar atento nesses detalhes? O consumidor muitas vezes ele fica naquela zona de conforto de simplesmente pagar e receber o serviço, né? Mas a gente tem que começar a se habituar também a ter um cuidado na hora de contratar, verificar os prazos de execução da obra, de entrega, se eventualmente um adiantamento foi previsto no contrato a título de arras ou de sinal, não é mesmo? Para evitar, todos esses cuidados ajudam a evitar um prejuízo lá na frente. Tá certo, doutor. Por enquanto, obrigado pelos esclarecimentos. Daqui a pouquinho ele volta para esclarecer as suas dúvidas aí de casa. Se você está passando por alguma situação, precisa de esclarecimento, manda para o nosso WhatsApp, o 988846107. É a sua oportunidade de esclarecer essas dúvidas. Osni, daqui a pouquinho a gente volta então para contar com a participação do público aí de casa. Tá certo. A gente aguarda ansiosamente, são assuntos, né, que interessam, né? Tem sempre mais uma pessoa que tem um caso parecido, um caso semelhante e tal, já vai se mirar nessas indicações do advogado também. Com certeza. Uma em ponto, o Luan já está aqui de volta, né? Então vamos aí com o quadro Direitos do Consumidor. É isso aí, Osni. Agora chegou a hora de esclarecer as dúvidas de você aí de casa, que enviou a sua participação pelo WhatsApp. E hoje quem responde os questionamentos é o advogado Marco Eduardo Hoppe, que preside a Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui de Joinville. Vamos ver as dúvidas que chegaram pelo WhatsApp. A primeira é da Márcia, de Canoinhas. Paguei metade do valor para a colocação de um telhado, já faz 2 anos, mas até hoje não recebi nada. A empresa faliu. Será que ainda consigo o dinheiro de volta? Situação complicada, né? Complicado, mas Márcia, pode ser que consiga receber o dinheiro de volta. Nesses casos aí, como teve essa situação da falência da empresa, aconselho fortemente a buscar um auxílio jurídico e o profissional da área vai saber como buscar esse ressarcimento. Vamos ver agora a próxima dúvida da Rose. Minha mãe é diabética e ontem fomos em várias farmácias para comprar a fita do aparelho que mede a glicemia. A informação que tivemos foi que a empresa está com um equipamento novo e tirou o outro aparelho de circulação, por isso não tem mais essa fita. O que podemos fazer? Bom, Rose, a empresa ela é obrigada a manter vamos dizer assim, os acessórios desse aparelho por determinado período de tempo no mercado. Infelizmente, a lei não fala quanto tempo que é isso, ela fala em tempo razoável. Mas se o aparelho não tiver muitos e muitos anos de uso, acredito que é possível buscar o fornecimento dessas tiras, né, das fitas, por meio judicial, se ela não conseguir amigavelmente. Vamos ver a próxima dúvida do Anderson. Em 2015, fiz um financiamento e alienei meu carro. Foi no valor de R$10 mil em 24 vezes. Terminei de pagar em 2017. No ano passado, constava no documento a alienação. Agora, novamente renovei e está do mesmo jeito. O que ele pode fazer? Bom, o que ele pode fazer é entrar em contato primeiramente com a empresa, né? Sempre primeira tentativa mais amigável possível. Entra em contato diretamente com a empresa, verifica o que foi que houve de errado, o que falta fazer, se depende de alguma documentação. E, em últimos casos, como sempre, se não conseguir resolver, buscar um auxílio jurídico, porque ele tem, com certeza, direito de ter o documento no nome dele. Dúvida agora do Diogo. Comecei um curso, mas acabei cancelando por causa do horário. Paguei a multa e ficaram de ressarcir todo o mesmo valor em minha conta. Porém, ainda não estornaram nada e já está indo para a 4ª parcela. Complicado aí para o consumidor. Complicado. Diogo, aconselho você entrar novamente em contato com esse curso, né? Com os responsáveis. Se não for possível resolver amigavelmente, está à disposição o PROCON e, em últimos casos, de novo, a Justiça. Pelo que a gente ficou sabendo desse caso, do Diogo, não respondem telefonema, nem WhatsApp, nada, doutor. Aí o jeito é buscar auxílio de um órgão de proteção, realmente. Se ele não conseguiu de maneira amigável, ele está na hora de buscar um auxílio já. Dúvida da Lisandra, comprei um trailer, paguei adiantado R$10 mil. Não me entregaram o produto e nem o dinheiro. O que ela pode fazer? Bom, ela pode buscar esse ressarcimento na Justiça. Luan, voltando ao caso anterior da matéria, aqui é um outro caso em que a pessoa acabou pagando adiantado o dinheiro.
assim, não há nenhuma regra que proíba esse tipo de coisa, mas o consumidor também ele tem que ficar atento para evitar se colocar nessa situação em que ele tenha prejuízo. Então, às vezes, vale a pena tentar conversar com o fornecedor, com o vendedor, para talvez pagar metade ou fazer uma pequena entrada para acabar não ficando um prejuízo tão grande. Exatamente, né? É um risco, né, que ele corre. Agora o Klebs, meu nome é Klebs e fui vítima dessa empresa de pergolado. Olha só o caso que a gente mostrou. Entrei com processo, ganhei, mas mesmo assim o juiz determinando a devolução, ele não paga. É difícil. Nesse caso, né, ele já entrou na justiça, já está assessorado, né, já fez tudo o que deveria fazer. Torço aí para o Klebs conseguir resolver e conseguir pegar o dinheiro de volta. Porque existe aquela questão de mesmo ser responsabilizado criminalmente, você às vezes conseguir o dinheiro de volta é difícil, principalmente no caso dessa empresa, que a gente ficou sabendo, outras 2 vezes a empresa já quebrou, acabou abrindo com outro nome e infelizmente o consumidor fica a ver navios. Sim, né, pode se tornar um desafio conseguir recuperar o dinheiro nesses casos, sim. E olha só, gente, amanhã acontece aqui em Joinville a 3ª edição do Consumidor 360 Graus. É um evento promovido pela OAB aqui de Joinville. Doutor, como é que vai funcionar esse evento? Explica um pouquinho melhor para a gente. Então, esse evento vai ser, como você mesmo falou, vai ser a 3ª edição. Vai ser um ciclo de palestras, onde cada um dos palestrantes representa uma área diferente. Então, teremos lá um psicólogo, um designer, vai ter um promotor de justiça, dentre outros palestrantes que vão falar no estilo TED Show, né? São aquelas pequenas palestras de 15 minutos. Então, o evento não se torna cansativo, é multidisciplinar, né? Interessa a toda a população e todos eles vão estar falando sobre relações de consumo. Tá? Começa que horário, doutor? Começa amanhã às 19 horas, vai ser na sede da OAB Joinville, próximo ao Zoobotânico, né? Na Rua Amazonas, se não me engano. E a entrada é franca. Tá? Só chama atenção para a necessidade de fazer a inscrição no site da OAB Joinville, porque por conta das limitações físicas, o número de vagas é limitado. Bacana, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado. Fica o convite para você aí de casa. E se você está passando por alguma dificuldade aí de relação de consumo, consumidor, manda um recadinho para o nosso número que você já conhece, é o 988846107. Quarta-feira que vem a gente está de volta para esclarecer mais um caso e também as suas dúvidas. Osni. Deve ter muito de caso na fila aí, né? Muito. E o que chamou a atenção, Osni, é que desse caso dessa empresa surgiram dezenas de outras reclamações. Tá. Muitos outros clientes que relataram ter passado pela mesma situação. É como puxar o fio da meada, né? Com certeza. Apresenta um caso, aparecem outros e tal. Tá certo. Obrigado, Luan. Obrigado, um abraço.